Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queiram sentar vocês. No dia de hoje, nós concluímos aquela leitura de São Paulo, que ele começou no dia de ontem. Começou ontem, no dia de hoje já estamos no término, e amanhã será uma outra leitura. E a leitura que nós estamos ouvindo é dos Colossenses. Então, só para que nós lembremos, Paulo estava na segunda viagem missionária, Paulo estava não em Colosso, Paulo estava em Corinto, e olhando para aquela realidade tessalônica, ele percebe que eram homens, eram pessoas que estavam misturando com os demais. E essa mistura, essa realidade, não era simplesmente para fazer aquilo que Jesus tinha dito lá no Sermão da Montanha. Não sei se vocês lembram, no capítulo 5, São Mateus, é o Sermão da Montanha, e Jesus diz assim, quase terminando o Sermão da Montanha, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, esses habitantes de Tessalônica, esses tessalonicenses, eles não estavam sendo sal da terra e luz do mundo. Eles estavam meio que obscurecidos, uma mente meio que obtusa, tapada, diante daqueles habitantes que estavam ali. Ou seja, Tessalônica não era só habitantes tessalonicenses, eram pessoas que também migravam, ou imigravam, da Grécia. E ali estava uma cultura meio que helenística, meio que pagã. Eles não estavam aproximando do Senhor. E diante dessa realidade, Paulo diz algo muito profundo. Ele diz assim no versículo 9b. Ele diz assim: que ninguém vos engane de modo algum. Que ninguém vos engane. Isso é necessário. E aquele povo estava sendo enganado. Mas não quer dizer que era um povo que estavam sendo enganados porque eles, nossa, tadinhos, eles eram coitadinhos, eles eram miseráveis, eles eram inermes, eles eram dificultosos em compreensão. Não. Eles tinham compreensão, mas eles não tinham aquela radicalidade de ser cristãos. Essa radicalidade de ser cristãos é que nós celebramos hoje a transverberação do coração de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. O que significa transverberação? Essa palavra tão difícil talvez para nós. O que significa transverberação? O que a transverberação tem a nos ensinar? Bem, Paulo dizia: não deixe que ninguém vos engane. Então é necessário nós não termos enganos. É necessário nós seguirmos um exemplo. O exemplo é nosso Senhor. Pois bem, então, transverberação. Teresa d'Ávila estava fora de Ávila, ela estava em Espanha, mas ela estava num outro mosteiro, o mosteiro Alba de Tormes. Então, nesse Alba de Tormes, ela estava com 57 anos de idade e ela estava rezando para Jesus. Ela tinha sempre 3 imagens. Ela tinha o Jesus crucificado, tinha o Jesus menino e tinha
a imagem de São José. Hoje nós estamos numa quarta-feira, dia de São José. Então, já logo no início, peçamos o patrocínio de São José para que abra as nossas mentes, para que nós não sejamos obtusados, tapados, como os Tessalonicenses, que ninguém nos engane. Pois bem, então Teresa estava em Alba de Tormes, ela estava rezando para Jesus crucificado, Jesus, criança, e para São José. E naquele momento, ela sente uma presença. Quem vai dizer isso é o Padre Gabriele. Traduzindo para nós, é o Padre Gabriel Santa Maria Madalena. Ele era da Bélgica, mas devido estourar a Primeira Guerra Mundial, então ele sai da Bélgica, ele vai para Irlanda, e lá na Irlanda, em 1932, já estava terminando a guerra, né? Mas então ali ele escreve um bonito artigo, chama Blessure Amour Mystique, a ferida do amor místico. E nesse Blessure Amour Mystique ele escreve em francês, por causa que lá na Bélgica a língua oficial é o francês, na Irlanda é o inglês. Esses detalhinhos faz toda a diferença para nós. Então, assim, ele escreve um artigo que a transverberação de Santa Teresa nada mais é que ela estava com 57 anos de idade, rezando para Jesus crucificado, e ela percebe, ela diz que Santa Teresa vai dizer isso, ela percebe com os olhos da inteligência, ou seja, com esses olhos que nós estamos aqui, ela percebe com os olhos da inteligência que ali havia algo sobrenatural, mas que com os olhos da alma ela compreendia que aquilo que era sobrenatural estava tocando o coração dela. E ela consegue então perceber, misticamente, que um dardo, é isso que ela fala no livro da vida, que um dardo, uma flecha, uma lança, tocava o coração dela. E nesse tocar o coração dela, quando era tirado o dardo por esse anjo, ela sentia uma dor, mas uma dor suave. Então, quando eu estava preparando a homilia, para que nós assim compreendamos essa visão mística, eu pensava num exemplo. Então, Teresa d'Ávila dizia que quando tirava esse dardo, essa flecha, ela sentia uma dor suave. E depois ela conclui dizendo: olha, se vocês não acreditam no que eu estou falando, eu desejo que aconteça a mesma coisa com você. Isso é um desejo muito bom, né? Que nós sintamos dessa maneira. E qual é o exemplo? Então imagina assim, nós estamos perdidos numa floresta, e nessa floresta nós estamos assim inermes, e de repente nós sentimos que na mão nós temos uma lanterna, e nós clicamos no botão e a luz aparece, e nós começamos a colocar em movimentos. Ou seja, aquela luz não vem de nós, vem de algo exterior. Aquele movimento que eu procuro uma saída, né? Aquele movimento, ele depende de mim, se eu quero. Isso não quer dizer que eu deixei de ter medo. Isso não significa que eu deixei de ficar perdido. Mas existe ali uma causa e um efeito. A causa é que a luz acendeu. O efeito é que eu me coloquei em movimento. É isso que Santa Teresa d'Ávila sentia em relação ao amor. O amor me tocou. Agora eu preciso corresponder com esse amor. E nós podemos fazer isso. Santa Teresa d'Ávila, ela viveu isso de maneira magnânime, grandiosa,
de maneira assim estupenda. E nós podemos fazer isso também, mas de maneira micro, de maneira pequena, de maneira muito ainda superficial, mas que já é algo. Ou seja, quando nós comungamos. Santa Teresinha, uma outra Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela olhava para a transverberação, ela ficava encantada com aquilo. Então, Teresa d'Ávila, século XVI, Teresinha, já na metade do século XIX. Mas Teresinha, ela ficava encantada com aquilo. E ela dizia que ali existe o beijo na alma. O que é esse beijo na alma? Aqueles que estão preparados, aqueles que vão comungar. Na hora que nós recebemos a comunhão, nós não sentimos um estralo, nós não sentimos um choque, nós não sentimos o corpo estremecer, mas nós sentimos ali uma presença divina. Ou talvez não sente uma presença divina, mas ali está acontecendo na Eucaristia, na comunhão, o mesmo que Jesus fez com Teresa d'Ávila, porém necessita de algo em nós. Necessita que nós tenhamos um estado de graça. O que é isso? Explico. Um mês retrasado, o mês de junho, minha afilhadinha, Maria Fernanda, minha afilhadinha completava 8 anos de idade. E ela estava na casa da minha mãe. Então ela mora em Franca e estava em Guará, na casa da minha mãe. E a minha irmã, mãe dela, tinha feito bolinhos, salgadinhos, as coisinhas ali para ela, né? Para comemorar o aniversário. Minha afilhadinha, enquanto a mãe, minha irmã, enquanto a mãe dela preparava a mesa, minha afilhadinha olhou para o quintal da casa da minha mãe e viu no jardim borboletas. Minha afilhadinha foi até as borboletas. As borboletas não se intimidaram com ela. Muito pelo contrário, elas vieram e teve uma que até sentou no dedinho dela. Aí de repente minha irmã falou assim: Maria Fernanda, a mamãe já preparou a mesa, vem. E na hora que ela veio, minha irmã deu um abraço nela. Isso aqui é a graça. Ou seja, quando Deus pede que nós o amemos, nós não podemos simplesmente amá-lo com amor de inseto. Então perceba que a minha filhadinha foi até na borboleta, ou nas borboletas, porque ela achou bonitinho. Não deixa de ser um amor. Ela falou assim: nossa, coisinha meiga, que legal. Foi. Quando a minha irmã chegou, ou melhor, minha filhadinha chegou até minha irmã, ali teve um outro amor, um amor humano. O amor que a minha irmã tem para minha filhadinha não é um amor de inseto. Concorda? Acho que sim, né? Tá. Mas é um amor. Um amor sentimental, um amor meigo, um amor afetivo, um amor que recorda, creio eu, que minha irmã recorda quando ela nasceu, um amor que aumentou ela durante um bom tempo. Existe um amor. Mas quando Deus, sumo Deus, pede para que nós o amemos, nós não podemos amá-lo nem com amor de inseto, nem com amor humano. Deus é Deus. Então, como nós vamos amá-lo da maneira que ele merece? Não tem como. A resposta é jamais. Então, Deus, sabendo da nossa miséria, Deus compreendendo a nossa realidade, nosso amor ora é de inseto, ora é de humano, nunca é um amor divino, como de Santa Teresa d'Ávila. Então, o que Deus faz conosco? Deus nos concede, por generosidade, nos concede
o batismo. Então, ali no batismo, nós recebemos uma coisa, uma graça santificante. O que é uma graça santificante? É aquelas 3 atitudes ou 3 virtudes, virtus, força, né? Aquelas 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então nós temos conosco fé, esperança e caridade, de maneira santificante. Mas essa graça santificante, ela precisa ser desenvolvida. Nós damos o nome de graça elevante. Essa graça precisa elevar. E como que ela eleva? Todas as vezes que eu rezo, confesso e comungo. Então percebam que é um círculo virtuoso. Eu comungo para amar, comungo para ter força para amar. Então Deus me pede amor. Eu digo: ok, Senhor, eu quero vos amar, mas é com o amor dele que eu respondo a ele. Dá para compreender? Então, novamente, nós voltamos lá naquela questão da lanterna e na floresta. Nós estamos perdidos, mas existe uma luz. Só que é uma luz externa, que depois que teve a causa, a luz acendeu, só vai ter um efeito se eu me colocar em movimento. E esse movimento, eu posso encontrar a saída. Eu posso encontrar o caminho de casa. Mas depende se eu quero ou não quero. Eu sou livre. O livre arbítrio. Pois bem, Santa Teresa d'Ávila, então, vivendo tudo isso com 57 anos. Depois, 10 anos mais tarde, Teresa morre. Aí, na sua morte, ela estava fora do mosteiro, não estava em Ávila. Então, as irmãs, com medo de roubar o corpo de Teresa, elas enterram Teresa naquele mosteiro de Alba de Tormes, enterra ela ali, mas em cima do corpo dela joga cal, ou seja, para não ficar um mau cheiro, mas joga também não só cal, joga terra, e depois da terra algumas pedras. Diz que é umas pedras pesadas. Quem diz isso é o diretor espiritual dela, o Graciano. E depois de 10 anos para frente, então 20 anos desse amor, que é a transverberação. Depois de 20 anos, eles quem? O padre Graciano, mais os carmelitas, eles vão para Alba de Tormes, eles vão ali, desenterram, ou seja, o caixão já estava todo demolido, porque havia muita umidade. Então a terra, ela fez uma cratera e a pedra esmagou o caixão. E para surpresa, eles tiraram aquela terra, tirou a pedra, tirou a terra, tirou aqueles cacos do caixão, encontrou a vestimenta de Teresa, Santa Teresa d'Ávila, decompondo, ia fazer 10 anos, mas o corpo estava incorrupto. E naquele momento que ele estava fazendo exoneração do corpo, os médicos, eles vão até lá, abrem o busto de Teresa e encontram um coração que está com uma ferida, com uma chaga. Então, se vocês quiserem, vocês que nos escutam também, se vocês quiserem comprovar isso, tanto pela internet, tanto se for nesse mosteiro de Alba de Tormes, vocês vão encontrar o coração exposto de Santa Teresa d'Ávila. Esse coração, ele pode parecer algo assim muito fora da casinha, mas esse coração,
é um coração que muito amou. E o seu e o meu coração pode ser um coração que ama o Senhor. Então, no dia de hoje, que nós escutávamos Paulo dizendo: olha, que ninguém vos engane, que de fato ninguém possa nos enganar, para que nós possamos compreender quem é o Senhor, que nós possamos comungar bem, que nós possamos pedir para Santa Teresa d'Ávila, que nós possamos pedir para Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós possamos pedir para São José nos ajudar a comungar bem, porque se nós comungarmos bem, um beijo na alma nós daremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,